Ei, turminha! Hoje vamos trabalhar juntos no livro de português. Pegue o seu livro e abra na página 110. Vamos começar? Palavras para informar. Quando começamos a ler um livro sobre algum assunto novo, sempre aprendemos diversos fatos que não sabíamos. Lembra que sempre falo isso? Que nós aprendemos muito com os livros? Hoje nós vamos aprender o sentido das palavras no texto. Quer dizer, o que as palavras significam dentro do texto. Para isso, vamos ler juntos esse texto? Vamos começar pelo título, que está em azul. Ânforas gregas. As ânforas gregas eram recipientes usados antigamente pelos gregos para guardar líquidos e, às vezes, até comida. Normalmente, elas eram feitas de barro e era comum que o seu exterior fosse adornado com desenhos ou figuras geométricas. Nos períodos em que ocorriam as competições esportivas em Atenas, essas ânforas também eram dadas como prêmio para os vencedores das modalidades. Com suas duas alças bem características, elas de fato parecem um troféu. O texto acima nos dá informações sobre essa tal de ânfora. Você sabe o que ela é? Já ouviu falar sobre isso ou já viu alguma vez essa palavra? Será que essas informações têm alguma utilidade se nós não sabemos o que ânfora significa? Olha só, vamos ler juntos o que está escrito aí embaixo nessa tarja. Quando encontramos no texto uma palavra ou expressão que não conhecemos, podemos buscar ajuda no próprio texto e nas informações que ele dá. Assim, podemos entender o significado dessa palavra. Então, pessoal, vamos pensar comigo. O texto fala um pouquinho sobre ânfora. Vamos passar para a página 111. Agora que nós já lemos o texto, com as informações que ele traz, nós vamos tentar entender o que é uma ânfora. Olha só, a primeira informação que ele nos dá, está escrito aí de azul. Recipientes usados para guardar líquidos e comida. Olha, se formos parar para pensar em um recipiente, em uma vasilhinha para guardar líquidos ou comida, pensamos em várias vasilhinhas. Eu tenho certeza que na sua casa tem um monte de vasilhinha que pode ser usada para guardar líquidos e comida. Mas o texto traz uma outra informação. Olha só, normalmente elas eram feitas de barro, então não pode ser como a vasilhinha que tem na sua casa. O texto já nos deu uma outra informação. Então, eu já posso imaginar aí uma boquinha, uma vasilha, né? um recipiente de barro. Lendo o texto outra vez, parece que, olha outra informação, era comum que o seu exterior, quer dizer, por fora, fosse adornado com desenhos ou figuras geométricas. Então, adornar é enfeitar, desenhar. Olha só. Então, outra informação. Sabemos que era um recipiente de barro. Agora nós já vamos imaginar outra coisa. Além de ser de barro, ele era enfeitado com desenhos ou figuras geométricas. Então, pode ser da forma como está aí no seu livro. Agora, faltou um detalhe, o último detalhe que o texto traz para a gente. Elas tinham duas alças. Ah, pronto! Com essas informações, nós já poderíamos ter uma ideia melhor do que é uma ânfora. Olha o último desenho da página 111. Poderia ser esse vaso. Mas, vamos passar para a página 112. Mas,
o texto não trouxe nenhuma imagem para a gente. Então, como não tem nenhuma imagem no texto, nós poderíamos imaginar várias ânforas diferentes, como essas que estão aí. Olha só. Às vezes, mesmo procurando com muita atenção no texto, não é possível descobrir o que uma palavra significa, o sentido da palavra, somente com a leitura. Mas se tivesse uma foto lá no texto, nem precisaria procurar o significado da palavra. Você olhando a imagem, você já saberia o que é. Vamos passar para a próxima página? Assim, quando um texto não tem uma imagem, para se saber o significado dessa palavra, ele é escrito em um glossário. O glossário é uma lista com definições das palavras mais difíceis de entender no texto. Então, sempre que tem um texto com palavras que não sabemos o significado, provavelmente logo abaixo vai ter um glossário. Isso, o glossário é essa tarjazinha onde vem explicando o significado da palavra. Então, no texto tem duas palavras diferentes, ânfora e adornado. A palavra ânfora, olha o que está escrito. Vaso cerâmico arredondado de gargalo estreito com um par de alças simétricas para facilitar o transporte. Então, se no texto não tivesse te dado nenhuma dica do que é uma ânfora, lendo o glossário você ia entender o que é uma ânfora. Adornado, enfeitado, embelezado. Ah, no texto traz essa palavra, mas não fala que adornado é enfeitado. Então, para você saber o significado, você tem que ir no glossário. Adornado é a mesma coisa que enfeitado, embelezado. Muito bem. Agora, nós vamos aprender algo muito interessante. Nós já aprendemos o que é um glossário. Nós já aprendemos que dentro do texto, mesmo quando não sabemos o que a palavra significa, nós podemos entender o que é se estiver dando dicas. Não é verdade? Então, agora, eu quero ensinar para vocês duas coisas muito importantes sobre as palavras. Nós vamos aprender sobre sinônimos e antônimos. Vamos ler o que está escrito aí na página 113. Vamos lá. No glossário, a palavra usada para explicar ânfora é vaso. Essas duas palavras têm sentido muito próximos, quer dizer, elas significam quase a mesma coisa, elas têm um sentido muito próximo. Por isso, podem ser usadas uma no lugar da outra. Então, se eu não quiser falar ânfora, eu posso falar vaso, que vocês vão entender da mesma forma. O mesmo acontece com as palavras adornado e enfeitado. Eu posso dizer assim: a minha casa está adornada com flores. Ou posso falar: a minha casa está enfeitada com flores. Eu usei palavras diferentes, mas explicando a mesma coisa, com o mesmo sentido. Essas palavras, que têm sentido muito próximos, são chamadas de sinônimos. Então, quando a palavra tem um sentido próximo, é chamada de sinônimo. Assim como existem palavras com sentido parecido, também há palavras com sentidos opostos, quer dizer, contrário. No texto Ânforas Gregas que nós lemos, nós descobrimos que esses vasos eram usados antigamente e não atualmente. Olha só,
Também descobrimos que eles eram enfeitados no exterior e não interior. Antigamente e atualmente são palavras que têm sentido contrário. Antigamente é um tempo que já passou. Atualmente é o tempo que estamos vivendo. Então, são sentidos contrários, não significam a mesma coisa. Essas palavras, então, são antônimos, assim como exterior e interior. Exterior quer dizer fora, interior, dentro. Fora e dentro têm sentidos opostos. Então, são antônimos. Vamos agora fazer uma brincadeira? Vamos descobrir alguns antônimos e alguns sinônimos. Vamos lá. Lembrando que sinônimos têm o mesmo sentido. Antônimos, sentido contrário. Se eu digo menino e garoto, essas palavras são antônimos ou sinônimos? Pense um pouquinho e responda. Sinônimos! Acertou quem disse sinônimos, porque significa a mesma coisa. Eu posso dizer o menino ou o garoto. Vamos para a próxima? Alto, baixo. Essas palavras são sinônimos ou antônimos? Vamos ver? Acertou quem disse antônimos. Muito bom! Vamos mais uma vez? Quero ver se vocês aprenderam. Descubram. Dia, noite. Essas palavras têm o mesmo sentido? São sinônimos ou têm sentidos diferentes? São antônimos. Pense um pouco e responda. Acertou quem disse antônimos. Muito bom! Mais uma vez. Feliz e contente são antônimos ou sinônimos? Pensa um pouquinho. Sinônimos! Muito bom, crianças! Acertaram! Vamos voltar para o nosso livro? Abram agora na página 114. Vamos ler o que está escrito aí na tarja amarela? Uma das melhores maneiras de aprender algo novo é ler livros. Neles encontramos curiosidades e informações antes desconhecidas. Mas há um livro, a Bíblia, que além de oferecer tudo isso, nos dá conhecimento verdadeiro sobre Deus, o mundo e o homem. A Bíblia é o livro mais importante que existe, pois sempre que lemos, nós aprendemos um pouco mais sobre o nosso Deus e nos aproximamos dele. Ler é muito importante. Quanto mais lemos, mais aprendemos. Agora, vamos relembrar o que nós aprendemos? O que você aprendeu? Primeiro tópico, primeira bolinha. Às vezes, é possível entender pelo próprio texto o sentido de uma palavra desconhecida. Primeira coisa que aprendemos hoje. Segundo, imagens em um texto também podem dar informações sobre o sentido de uma palavra. Terceira bolinha. O título indica o tema do texto que vai ser lido. Isso é muito importante. Quando nós lemos o título, nós já imaginamos o que vai acontecer no texto. Nós já sabemos por alto do que se trata o texto.
Próxima bolinha. O glossário esclarece o sentido de palavras usadas no texto. E, por último, sinônimos são palavras com sentidos muito próximos e antônimos são palavras com sentidos opostos. Quantas coisas nós aprendemos hoje, não é, crianças? Muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. Agora, você vai fazer a atividade que está proposta na página 115. Não se esqueça de colocar a data no alto de todas as páginas que trabalhamos hoje. Faça essa atividade com bastante capricho e bastante atenção. E bom trabalho! Um beijo, meus amores! Deus abençoe a sua vida.